Então hoje vamos aprender como representar pilhas aqui em Golang. Basicamente a gente já aprendeu sobre lista ligada, sobre listas normais, no caso dos arrays, lista circular, lista duplamente ligada e assim por diante. Agora a gente vai aprender como representar uma pilha, só que basicamente uma pilha a gente vai aprender a representar ela de uma forma que a gente já viu anteriormente, né? Então a gente vai aprender ela utilizando lista e utilizando lista ligada, só que aqui ela segue uma regra um pouquinho diferente que a gente precisa definir no código. Então vamos lá ver como funciona. Então, primeiramente, o que é uma pilha, né? Uma pilha é uma estrutura de dados linear utilizada para armazenar dados. Os dados são sempre adicionados ou excluídos no fim da pilha, chamado top, beleza? Então, a pilha basicamente é como a gente conhece uma pilha mesmo, ou vamos supor uma pilha de cadernos, uma pilha de pratos. Quando você empilha os itens, você precisa remover ele. E para você remover, você sempre pega o último que foi inserido. Assim, vamos supor que você está lavando uma louça e você tem vários pratos empilhados. Para você lavar, enxaguar, assim por diante, você sempre pega o último empilhado. E assim, no código vai ser a mesma coisa, tá? Então aqui a gente chama isso de LIFO, Last In, First Out. Então Last In, o último que entrou na pilha, vai ser o primeiro a sair, que vai ser o First Out, beleza? Que é diferente do FIFO, que a gente tem o conceito de First In, First Out, que é diferente da pilha, né? No caso da fila. Que a gente tem o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Aqui o primeiro a entrar é o último a sair. Mas no código é basicamente a mesma coisa, a gente só define uma regra. No fundo a gente vai estar utilizando lista da mesma forma, tá? Então vamos ver aqui como que funcionaria no desenho. A gente tem uma pilha vazia, onde a gente vai ter uma variável top que aponta para nulo, beleza? Essa variável top, ela sempre vai guardar qual é o topo da nossa pilha, qual é o último item inserido. Porque se a gente precisar excluir, ou seja, tirar um item da nossa pilha, é dele que a gente vai saber quem é que vai ser excluído, tá? Então a gente começa com uma pilha vazia, quando a pilha está vazia, a variável top aponta para nulo. Depois disso, eu vou ter dois métodos, eu vou ter o push e o pop. O push insere e o pop remove. Sempre assim, sempre esse padrão, tanto em Python como em qualquer outra linguagem, é sempre esse padrão, tá? Então a gente vai dar um push com o número 2. Se a gente der um push com o número 2, vai ser inserido o número 2 na pilha e a variável top vai apontar para o número 2, porque o top aponta para o último inserido e o 2 é o primeiro, mas também é o último que foi inserido na nossa pilha, por isso que o top aponta para ele, tá? Se eu quero inserir mais um número, eu vou dar um push 3, por exemplo. E com push 3, agora o top aponta para 3. Novamente, push 5, o top aponta para 5. Agora, se eu quero começar a excluir itens da minha pilha, eu tenho que começar da pop. E quando eu dou pop, ele sempre tira o último inserido, ou seja, last in. Então, o último que foi inserido, first out. Então, se eu der um pop, ele vai excluir o último que foi inserido. Então, ele vai ser o primeiro a sair da minha pilha. Então, se eu der um pop, sai o número 5. Se eu dou um pop novamente, sai o número 3. Se eu dou um pop novamente, sai o último número, que era o número 2. E a variável top volta a apontar para nulo, beleza? Então é basicamente assim que a gente consegue entender o que é uma pilha. Nos dois próximos vídeos a gente vai aprender a representar com lista ligada e com listas normais aqui em Golang, beleza? Então vejo vocês lá. Falou!